Muito obrigado, Presidente. Senhora Comissária, a União Europeia tem responsabilidades próprias nos impasses e bloqueios registados nas negociações internacionais. Reivindica liderança nos esforços de combate às alterações climáticas, mas persiste ela própria com metas de redução de emissões abaixo das recomendadas pelo IPCC. Mas mais do que estabelecer metas, é necessária uma definição realista dos meios para as alcançar. Irónica e tristemente, é a profunda crise económica em que estamos mergulhados quem mais vai fazendo por conter as emissões de gases de efeito de estufa. Centrada nos instrumentos de mercado, que já mostraram o seu fracasso, a sua ineficácia, a sua perversidade, a União Europeia insiste em recusar enfrentar a necessidade de diversificação dos instrumentos utilizados para alcançar objetivos de redução. O clima, para muitos, ainda é mais um bom pretexto para lucrativas oportunidades de negócio do que um motivo de preocupação séria e genuína sobre o futuro do planeta em que habitamos. Importa aqui assinalar a incoerência de políticas, por exemplo, de liberalização e desregulação do comércio internacional, que aumentam significativamente as emissões de gases de efeito de estufa inerentes à satisfação de necessidades humanas. E já agora importa também aqui lembrar que os milhões que desde 2009, com grande alarido mediático, se anunciaram para a mitigação e adaptação às alterações climáticas. Que é feito deste dinheiro? Que é feito do financiamento dito de arranque rápido e do que se lhe devia seguir? Muito obrigado. Grazie. Muito obrigado, Sra. Presidente. Os efeitos negativos da liberalização e desregulação do comércio internacional impõem-se de tal forma à evidência que mesmo os arautos do livre comércio acabam por ter de reconhecer, pelo menos formalmente, a necessidade de algum nível de regulação, ínfimo que seja. Ou, usando a sua conhecida retórica belicista, ela mesma elucidativa quanto aos propósitos que serve, a necessidade de medidas ditas de retaliação defensiva. Ora, o que a experiência nos demonstra é que, sob o pano de fundo da liberalização, não nos bastam instrumentos que, quando acionados, e se é que alguma vez o chegam a ser, já muito estrago foi feito. Precisamos sim de um comércio internacional regulado, orientado para a complementaridade e não para a competição entre produções, produtores e países. Uma competição em que todos perdem, trabalhadores, populações e o ambiente. A atribuição à União Europeia de competência exclusiva no domínio da política comercial serviu e serve apenas, como também nos mostra a experiência, para defender os interesses ditos ofensivos e defensivos das grandes potências europeias, interesses frequentemente diferentes ou mesmo antagónicos com os de outros países, em especial os Estados-membros de economias mais débeis. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. A política de cooperação para o desenvolvimento deve identificar nas autoridades locais e em múltiplas organizações sociais dos países em desenvolvimento estruturas a apoiar e a fortalecer. Sindicatos, organizações com intervenção nas áreas da saúde, da educação, dos serviços públicos em geral, organizações para o desenvolvimento, entre outras, podem e devem ser apoiadas, reforçando laços de cooperação e de amizade entre povos, países e continentes. Mas devem ser afastadas quaisquer tentativas de interferir na definição das prioridades dos países em desenvolvimento. A soberania dos países em desenvolvimento, as suas escolhas e opções políticas e económicas devem ser inteiramente respeitadas, atendendo à sua situação e condições específicas. Não é aceitável que, sob a capa de um apoio à dita sociedade civil, se promova a ingerência e se estimule a interferência com opções que só aos povos destes países cabe tomar. Muito obrigado. Presidente, gostaria, em nome da Comissão das Pescas, de recomendar ao Parlamento a rejeição do pedido de aplicação do processo de urgência submetido pelo Conselho relativamente a este dossiê. O prazo fixado pelo Conselho não permite à nossa Comissão a devida consideração, dar a devida atenção a esta proposta. Apesar disso, queria aqui dizer que tomamos boa nota das preocupações apresentadas pelo Conselho e queria sublinhar que a Comissão das Pescas tem por objetivo ultimar a sua posição o mais brevemente possível, de forma a permitir uma decisão do Parlamento também o mais breve possível, tendo em conta que a mudança de estatuto de Maiote produzirá efeitos a partir
do dia 1 de janeiro de 2014. Dito isto, não posso deixar de aqui clarificar também que não acompanhamos a proposta do Conselho relativamente à base jurídica desta proposta. A Comissão das Pescas irá ainda decidir qual a base jurídica mais apropriada e essa decisão será transmitida ao Conselho em devido tempo, mas não sendo de descartar a devida consideração do artigo do Tratado relativo às regiões ultraperiféricas, atendendo às propostas em apreço, que cobrem aspectos centrais da legislação da UE no domínio das pescas, parece-nos que a codecisão é a base mais adequada, podendo, no entanto, ser considerada a eventualidade de uma dupla base jurídica. Portanto, recomendávamos também a rejeição deste pedido do Conselho. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. A criminalidade organizada, a corrupção e o branqueamento de capitais suscitam fundadas preocupações. A sua proliferação está indissociavelmente ligada ao contexto sociopolítico vigente. A promiscuidade entre o poder político e o poder económico, com a crescente subordinação do primeiro ao segundo, é campo fértil para o desenvolvimento de práticas de corrupção. O assalto ao património e aos recursos públicos, as privatizações, as parcerias público-privado e outras práticas de esbulho do que é de todos para os bolsos de alguns, criam o caldo de cultura para o desenvolvimento destas práticas. A globalização capitalista, com a livre, diria, a libertina circulação dos capitais, a ausência de controle político democrático sobre o sistema financeiro, os paraísos fiscais, tudo isto escancara as portas ao desenvolvimento de novas formas de criminalidade organizada e de branqueamento de capitais. E, ao mesmo tempo que tudo isto acontece, enfraquecem-se os meios de controle e combate a estes fenómenos, designadamente no plano nacional. Este é um ataque que é urgente reverter e cujos efeitos negativos nenhum grandiloquente plano europeu poderá, por si só, lograr superar. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente. O Sr. Romeva referiu-se aqui à pequena e à grande pesca. Sabe com certeza que todos os anos há pequenas embarcações, eu diria muito pequenas embarcações, que para fugir à fome entram mar adentro nas águas revoltas do Atlântico. Sabe também com certeza que todos os anos há naufrágios e há mortes no mar. O que lhe pergunto é o que temos para dizer, o que tem o senhor e o seu grupo para dizer a estes pescadores. Poderíamos, por exemplo, apoiar financeiramente a construção de um porto de abrigo ou de um local de desembarque. O senhor e o seu grupo não deixam. Podíamos, por exemplo, apoiar um motor mais potente que permitisse vencer... Mr. Ferreira, please question. Thank you. Senhor Presidente, Senhora Comissária, a proposta de regulamento do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca, que hoje aqui discutimos, foi melhorada face a uma proposta inicial da Comissão Europeia que era simplesmente inaceitável. Contribuímos para o debate que permitiu essa melhoria e valorizamos a aprovação de algumas das nossas propostas. 3 exemplos. A possibilidade, pela primeira vez contemplada, do Fundo apoiar financeiramente a cessação temporária das atividades de pesca durante períodos de defeso biológico, ou seja, apoiar as chamadas paragens biológicas. As paragens biológicas são um importante instrumento para a gestão sustentável de muitas pescarias. O apoio a estas paragens, impossibilitado pelo atual regulamento, é desde há muito uma justa reivindicação do setor. Outra proposta, o aumento do cofinanciamento da União Europeia para a recolha e gestão de dados biológicos, passando dos atuais 50% para 80%. A recolha destes dados a cargo de instituições científicas nacionais, muitas delas sufocadas por um crónico subfinanciamento, reveste-se da maior importância para uma gestão sustentável das pescarias, uma gestão assente no conhecimento científico. Outra proposta, a discriminação positiva da pesca de pequena escala, no acesso ao financiamento, majorando-o em 30 pontos percentuais face às taxas de cofinanciamento estipulados para os demais projetos. Mas apesar destes aspectos positivos, que esperemos não venham a ser alterados amanhã, outros aspectos há que consideramos negativos e alguns mesmo
Esperemos possam ainda ser alterados com a votação da manhã. 2 exemplos, entre outros possíveis. A definição restritiva de pesca de pequena escala, que contraria o consenso que conseguiu reunir o relatório sobre a pequena pesca de que fui relator e que apontava para uma definição bem mais realista. Outro exemplo, a proibição de apoio à construção de novos portos, locais de desembarque e lotas, conhecidas que são as carências de infraestruturas deste tipo, pelo menos em alguns Estados-membros, carências especialmente sentidas pelos segmentos da pesca de mais pequena escala. Senhora Comissária, a realidade das pescas na União Europeia é caracterizada por uma imensa variedade, uma imensa diversidade nos diferentes Estados-membros. No que respeita às características da frota, das artes de pesca, das pescarias, dos recursos pesqueiros. Um instrumento como o Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e da Pesca não pode deixar de ter em conta esta imensa diversidade. Não o fazer pode significar o acentuar do declínio do que o setor vem sofrendo nas últimas décadas e comprometer possibilidades de desenvolvimento sustentável, seja das pescas, seja de outras atividades conexas. Muito obrigado. Obrigado, Presidente. Dirijo-me ao Presidente da Comissão Europeia, que mais uma vez foi embora antes do fim do debate. Queria falar-lhe de democracia, de soberania, do Estado de Direito. São conceitos com os quais terá alguma dificuldade de relacionamento, a julgar pelas suas declarações recentes sobre o Tribunal Constitucional Português. Queria também falar-lhe da mediocridade, dos que se armam sempre em fortes perante os fracos, mas que são sempre fracos perante os fortes. Saberá bem do que lhe falo. Enquanto Presidente da Comissão Europeia, o Sr. Barroso resolveu chantagear o Tribunal Constitucional Português, dizendo que se este não aceitar as medidas impostas pela Troika, então temos o caldo entornado. Sr. Barroso, a Constituição Portuguesa, que o senhor assim desrespeitou e ofendeu, diz no seu artigo 1º que Portugal é uma república soberana, baseada na dignidade da pessoa humana, na vontade popular e empenhada na construção de uma sociedade livre, justa e solidária. Essa determinação não vive apenas na letra da Constituição, vive na vontade do povo português, que da mesma forma que correu consigo quando Primeiro-Ministro, correrá com a Troika, com os seus homens de mão, com a sua política de desastre e destruição. Muito obrigado. Muito obrigado, Presidente, Sr. Comissário. Viver bem dentro das limitações do nosso planeta é o mote que dá título ao Programa de Ação da União Europeia para 2020 em matéria de ambiente. Se considerarmos que o viver bem se aplica não a um punhado de privilegiados, mas à generalidade da população, a questão que se coloca é se tal será possível no quadro do sistema económico e social dominante à escala planetária. Se será possível moldar uma relação harmoniosa e sustentável entre a natureza e a sociedade num quadro de um sistema que, lembrando as palavras de Marx, ou cresce e acumula ou morre. Um sistema que, por isso mesmo, permanentemente se confronta com os limites de uma terra que, sendo generosa, é finita. Perante isto, a solução não pode ser pintar de verde o capitalismo. Não pode ser mercantilizar a natureza e os seus recursos, ou os ditos serviços. Promover a apropriação privada do que é de todos e de todos tem, efetivamente, de ser. Da água potável ao ar limpo, do solo fértil à biodiversidade, das fontes hidrotermais às jazidas minerais. Importa também não esquecer que o ambiente não existe separadamente de tudo o resto. Precisamos, é claro, de um programa de ação em matéria de ambiente. Um programa que não seja um mero desfiar de uma estafada, embora verde, cartilha neoliberal. Mas precisamos também, eu diria sobretudo, de integrar objetivos ambientais num conjunto muito amplo de políticas setoriais, que inclua a agricultura, as pescas, a indústria, a energia, o comércio, entre outras. E aqui a conclusão não pode ser senão a de que se impõem profundas modificações nas atuais políticas da União Europeia em todos estes domínios. É que com estas políticas, viver bem dentro das limitações do nosso planeta não será mais do que um mero slogan, esvaziado de conteúdo substantivo e todos os dias contrariado pela prática política. Muito obrigado.